A melhor escola do mundo, EBD Infantil, retorna com programação definida para o segundo semestre na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uma vida saudável pode influenciar em nossa produtividade e felicidade. Conheça o Aconselhamento Bíblico, um ministério que tem transformado vidas por meio da Palavra de Deus. E os cuidados que você precisa tomar na hora de contratar um seguro. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Notícias do Bem pela IPP TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo. A partir de agora tem muita informação para você. E a Tainá está aqui mais uma vez com a gente para a gente poder comandar esse programa e para poder passar para você tudo o que acontece aqui no dia a dia da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e, claro, os assuntos que também fazem parte do nosso dia a dia, os assuntos que também são importantes para a nossa vida, né, Tainá? Exatamente. O Notícias do Bem vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30. E, claro, nós temos mais uma reprise às 18 horas. Então, você pode acompanhar todo esse conteúdo às 18 horas. Olha só que maravilha. Aproveitando que a gente está falando de conteúdo, você que está assistindo a gente aí pelo YouTube agora, aproveita, dá um like aqui no nosso vídeo, tá certo? Curta o nosso vídeo e faça a sua inscrição. Caso você não seja inscrito ainda no canal da IP Pinheiros, faça a sua inscrição. Ative o sininho para que você receba todas as notificações do nosso canal. Então, sempre que tiver um programa novo começando, sempre que tiver uma pregação começando, sempre que tiver um culto se iniciando na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser informado, você vai poder acompanhar a programação em tempo real com a gente aonde você estiver. Exatamente. E neste fim de semana aconteceu o avanço missionário em Guarulhos. Pois é, as atividades estão retornando ao normal, né, a partir da vacinação. Dessa vez a organização foi uma parceria com o Projeto Resgate e a Junta Missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Dezenas de atendidos participaram do avanço missionário da saúde na Casa Terapêutica dos Homens em Guarulhos. A ação foi uma iniciativa do Projeto Resgate, da Junta Diaconal e da Junta Missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós estamos aqui na Casa Resgate, Casa de Apoio Masculino, apoiada pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pela Junta de Pinheiros, hoje no avanço da saúde. Médicos, dentistas estão aqui trabalhando, pessoas ajudando na evangelização, pessoas preparando aqui refeições, dia 31 e 1º, né? Hoje e amanhã, sábado e domingo, muita gente sendo atendida, outras casas de apoio trazendo as pessoas que estão em atendimento, internos, para serem cuidados aqui com muito carinho. Você vai ver imagens aí dos consultórios odontológicos, protéticos e muitas outras ações, né? Então, o pastor Mariano está acompanhando aqui, hoje também com o pastor Tiago, também agora ministrando uma palestra sobre atos escravizantes, um material muito bom, vários deles estão ali atentos, ouvindo a palestra e os diversos atendimentos. Aqui para você ter uma ideia do espaço, né? Aqui atrás de mim, essa é a Casa de Apoio Resgate Masculino, né? Apoiado pela Junta Missionária de Pinheiros, né? Tem muita gente boa aqui da igreja, diáconos, irmãos em Cristo, trabalhando com muito carinho aqui no avanço. Então, esse projeto foi uma parceria com o Projeto Servir, né, que são missionários da parte de saúde, que estão localizados lá em Rio Grande da Serra, que o líder lá é a doutora Maria Célia, né, o Matheus, né, e eles fizeram uma parceria com a gente, né, em relação ao tratamento bucal dos meninos da comunidade terapêutica Resgatando Vidas, Centro de Acolhimento Terapêutico, né, e foi realizado obturações, extrações, próteses, tá? E tudo isso foi para a glória de Deus, foi uma bênção. E além desse trabalho bucal, nós fizemos também algum trabalho relacionado à evangelização nas imediações da casa, tá? Da chácara, porque lá é uma chácara, né? Nas imediações da chácara, tá? Foi feita a evangelização, porque não tem uma igreja local lá que a gente poderia estar indicando para que eles pudessem então
o importante foi pelo menos levar a palavra de Deus, o evangelho, naquele lugar ali que é praticamente um lugar assim de sitiantes, de chácaras. Então eles não, parece que não tem muito contato, e veraneios, e não tem muito contato com a palavra de Deus, com o evangelho, e foi uma bênção, tá? E foi também desenvolvido trabalho com psicólogas, foi a psicóloga Beatriz, que é membro daqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, esteve com a gente lá também, fez o atendimento durante todo o dia, né? Atendeu os meninos de lá com problemas psicológicos, outros foram indicados por ela para psiquiatria, tomar um remédio, um receituário médico através da psiquiatria, né? E teve a palestra muito importante de hábitos escravizadores, ministrada pelo pastor Tiago, né? Então quero dizer que foi uma coisa maravilhosa, uma coisa muito edificante. O evento proporcionou aos participantes atendimento odontológico, refeições e evangelismo, tudo feito com muito carinho pelos voluntários da IPP. Na realidade, o presente é nosso, né? A gente que ganha todo esse amor que é retribuído pra gente, né? A gente traz o nosso conhecimento e a gente ganha amor, que vale mais que qualquer coisa. Então, assim, tem sido incrível, eu acredito que para todo mundo, para toda a equipe que tá aqui. Pra gente é uma experiência, pra gente é amor, pra gente é carinho. E claro, a gente traz também o evangelho, né? Que tá sempre do nosso lado. Que se não for Jesus, a gente não é nada. Então, é isso que a gente precisa. A gente está aqui para ajudar todo mundo e para ser ajudado também, porque uma mão lava a outra, né? Sou dentista da IPP. Hoje nós estamos fazendo atendimento aqui no CAT. Estamos tendo atendimento de restauração de cáries, extração de dentes e também próteses. Principalmente a prótese superior para dar estética, melhorar a moral do pessoal, ajudar o emprego. Que Deus nos abençoe. O reverendo Tiago Henrique foi o responsável pela devocional. É uma experiência muito boa, né? Primeiro partindo do princípio, daquilo que 2 Pedro 1,3 diz, que a palavra de Deus, né, tem tudo aquilo que nós precisamos para vivermos piedosamente. Então a palavra de Deus tem uma resposta adequada, né, também para pessoas que estão lidando com vício. E a palestra ela trouxe essa ideia de que o comportamento tem que ser visto, a questão biológica, mas também a questão do coração, da crença, que é um processo, que é um local muito importante para quem lida, para quem luta com isso. Uma experiência muito boa, né, de estar, de compartilhar a palavra do Senhor com irmãos queridos que estão vivendo lutas e perceber essas lutas também e poder orar e poder compartilhar a palavra de Deus. Então foi uma grande bênção. Bacana, né? Mais um trabalho desenvolvido aí pela nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, levando assistência a essas pessoas, levando apoio espiritual, enfim, acompanhando de perto, né? É bom que a partir da vacinação mais oportunidades como essas vão se abrindo, a gente consegue voltar a desenvolver algumas atividades presenciais que tiveram, obviamente, que ser interrompidas durante a pandemia, né, Tainá? Os trabalhos estão voltando, né? Isso é muito bom. Aos pouquinhos a gente vai retomando, né? E hoje a gente vai falar também do Centro de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O Ministério atende os membros tanto online quanto presencial e a demanda aumentou nos últimos tempos. O Notícias do Bem preparou uma reportagem especial para você e então acompanhe um trechinho. Formado há 10 anos pela Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, o reverendo Tiago Henrique cuida do Centro de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O ministério é pioneiro e inovador. O Ministério de Aconselhamento Bíblico da igreja começou, né, com alguns cursos que foram trazidos pela Paola, que é uma das nossas conselheiras aqui na época. E ela então fez os cursos. O primeiro curso que chegou aqui foi o curso de autoconfrontação da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, da ABCB. E a partir disso as pessoas começaram a se envolver com outros cursos aqui, com os módulos também em Santo André, em Águas de Lindóia, né? Irmãos que hoje ajudam aqui começaram a fazer esse curso. E aí então foram agregando mais pessoas. A Eleni também teve uma participação dando curso. E depois foi a minha vinda para cá como alguém que estava ajudando uma vez na semana, atendendo pessoas. E aí então foi crescendo, depois veio o pastor Alberto, e aí efetivamente teve a implantação do Ministério de Aconselhamento aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Com a chegada da pandemia de Covid-19 em 2020, a demanda de pessoas precisando de conselhos cresceu quase que 100%, se comparada aos últimos anos.
Os atendimentos hoje são feitos presencialmente no Centro de Aconselhamento da IPP e também de forma virtual. Para ser aconselhado, é preciso fazer um cadastro gratuito no site. Membros e não membros, o interesse de ser aconselhado, entra no site da igreja, preenche um cadastro, esse cadastro chega ao centro de aconselhamento. Então, nós fazemos uma triagem, né, para distribuição dos casos. Então, conforme o caso e conforme a necessidade, nós fazemos essa distribuição. O conselheiro que é designado, que faz parte do grupo de conselheiros daqui, é designado para entrar em contato e atender essas pessoas, marcando um horário com elas. Esses atendimentos têm funcionado tanto presencialmente quanto também online. Damos preferência para o atendimento presencial, para essa pessoa ter contato com a outra e as atividades, né, as tarefas serem mais pessoais nesse sentido, mas também fazemos atendimentos online hoje, porque atendemos tanto pessoas daqui quanto de outro estado e até fora do país. Bacana esse trabalho, daqui a pouco você vai acompanhar a reportagem completa, vai saber também como é que você pode se integrar a esse ministério, né? Ministério de Aconselhamento. Ele está recrutando voluntários, então se você tem esse perfil, se você quer participar desse trabalho, se você quer ajudar nessa missão, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você como é que você pode fazer isso também. E a gente agradece também o reverendo Marcos Severo, mais uma vez com a gente, o pessoal da rádio Rumo ao Sertão, acompanhando simultaneamente aqui o nosso Notícias do Bem, além dos canais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Rádio Rumo ao Sertão também está mostrando, também está apresentando aí o Notícias do Bem de segunda a sexta-feira, né, Tainá? Exatamente, já deixaram a mensagem aqui, comunicaram que eles estão retransmitindo. Bacana, isso é muito bom. Muito bem-vindos. Gente, a melhor escola do mundo e para todas as idades. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pois é, as atividades da EBD infantil retornam nesse domingo e quem fala com a gente sobre esse assunto é a coordenadora Loide Moura. Você também pode participar com a gente, deixa sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Lembrando que você pode participar não só dessa entrevista, não só falando a respeito da volta da EBD infantil, mas também interagindo com a gente, né? Deixa aí o seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, conversa com a gente, dá sugestão de pauta. Enfim, a gente tem um canal aberto aí com os nossos web telespectadores para que a gente possa também receber informações de vocês, para que a gente também possa estar interagindo aqui no nosso programa, tá certo? Exatamente. Ó, tô conectada aqui, hein? Ó, inclusive o Josemil, ele já mandou aqui, ó. Deus abençoe muito vocês, amém. Então mande sua mensagem que eu estarei sempre conectada aqui, acompanhando todas. Boa. Olha, o mercado de seguros vem crescendo no país, o que revela a preocupação do brasileiro em proteger os seus bens e sua família. É verdade. Por outro lado, isso requer mais cuidados na hora da contratação, principalmente por causa do grande número de seguradoras fundadas nos últimos anos. Mas quais são, de fato, os cuidados que a gente tem que ter na hora de contratar um seguro? Quem vai ajudar a gente nesse assunto com orientações importantes é o corretor de seguros Gessé Gomes, que também é diácono aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Gessé, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo em atender a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Olá, Gessé. Bom dia. Eu agradeço a vocês aí pela oportunidade de falar e poder ajudar nessa área, tá? Gessé, primeiro quando a gente... Pois não. Gostaria de deixar aqui a palavra do Hélio Camarim, para dar um abraço para vocês, tá? Ele disse que foi muito bem acolhido por vocês e sempre que ele pode estar assistindo a Notícia do Bem. Que bom, a gente precisa que, né, todo mundo compartilhe cada vez mais esse Notícias do Bem aqui. Agora, Gessé, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco a respeito de seguro. Quer dizer, na verdade, assim, as pessoas às vezes pensam em alguns seguros específicos, mas na verdade a carteira de seguros ela é muito ampla, né? A gente tem seguro de tudo, a gente pode dizer. Isso, a carteira é enorme, tá? Você encontra aí praticamente com mais de 100 tipos de seguros. Tá? E dentro de cada modalidade de seguros, como a gente chama modalidade, você também encontra as subdivisões, tá? Então é enorme. Depende da sua necessidade e aí você vai procurar um seguro para que atenda a sua necessidade. Muito bom, Gessé. E aí vem aquela questão, né?
Hoje a gente vê, como você mesmo falou, né? Dependendo da necessidade e dependendo do tipo do seguro que a gente pode fechar, mas o que seria o ideal, né? Nós temos seguros de vida, nós temos seguros de bens, temos tantos seguros, né? Hoje, o que seria o interessante? A partir de que idade seria o ideal também a pessoa já começar a se preocupar a fechar um seguro, né? Se a gente for pensar nessa coisa de seguro de vida, por exemplo, né? Tem uma idade para a gente fazer seguro de vida ou não? Daqui a pouco a gente fala sobre seguro de bens, mas quando a gente fala de vida. Importante. Vamos entender o seguinte: a nossa legislação permite que se faça seguros pessoais, popularmente chamados seguro de vida, tá? E deixa eu abrir aqui um pouco um parênteses, porque esse conceito se divulgou no mercado, mas o único que segura a vida é Deus, tá? É Jesus Cristo. Ninguém mais segura a vida. O restante são seguros realmente pessoais, tá? A verdade é essa. Exatamente. Agora, dentro dos seguros pessoais, você pode fazer a partir dos 14 anos, tá? Um seguro pessoal. Com menos de 14 anos não é permitido. E aí também existe um limite pelas seguradoras, tá? Que vai até 70 anos. Muito interessante. E essa informação eu não sabia. Pois é, e aí os valores variam também, né? Obviamente, os valores dos seguros de vida, ou seguros pessoais, né? Vamos usar o termo certo aqui. Os valores dos seguros pessoais, eles variam de acordo com a idade, variam de acordo com que outros aspectos também, Gessé? A variação maior é o quanto você quer assegurar, tá? Então, assim, tem pessoas que falam assim, olha, eu quero um seguro pessoal no valor de 200 mil. O outro fala, não, de acordo com aquilo que eu tenho, eu quero um de 1 milhão, o outro eu quero 10 milhões. Isso depende. E isso também, nós encontramos o fator que a gente chama, que é do prêmio, tá? Que é o valor que você vai pagar, de acordo com a sua idade e de acordo com o valor que você deseja. Uhum. E quando a gente vai fechar um seguro, independente de qual seja, né? Qual que é o principal ponto ali que a gente tem que estar em alerta, tem que ter todo o cuidado? Qual que é o fundamental que, desde uma pessoa assim mais leiga ali, Gessé, até uma pessoa mais orientada, tem que ter aquele olhar clínico? Eu daria alguns pontos, tá? E o primeiro ponto que eu trago é a informação sobre a seguradora e o corretor. Por que isso? Porque existe N seguradoras, existe N corretores, tá? E se você quer fazer um seguro, uma apólice, o que a gente chama de contrato, tá? Você tem que procurar esses profissionais, tá? E existe uma coisa que você deve ter essa informação, é procurar eles na Superintendência de Seguros Privados, se eles são realmente registrados lá como ou empresa, tá? No caso, pessoa física ou pessoa jurídica, tá? São habilitados para poder fazer isso, porque você está mexendo com um bem maior da pessoa, não a questão de patrimônio, mas a vida da pessoa em si e a questão da saúde da pessoa. Então, isso você deve procurar no mercado. Esse é um dos principais pontos que a gente vê que poucas pessoas se preocupam com isso. E quais seriam os outros, Gessé? Você ver a necessidade daquilo que você precisa. Vou dar um exemplo, tá? Olha, eu preciso fazer um seguro da reforma do meu apartamento, ou da reforma do meu escritório, ou da reforma da empresa. Olha, eu preciso fazer um seguro, que hoje é o mais popular, tá? O seguro do meu automóvel. Tá? Então você tem que saber qual a sua necessidade. Dentro dessa necessidade que você quer, você tem que entender as subdivisões. Suponhamos, o que é essencial, o que realmente eu preciso. Porque tem muitas coisas colocadas no meio de seguro que você não precisa e nunca vai utilizar. Então, por isso a necessidade de você ter um corretor que tenha o conhecimento da área e que possa lhe ajudar a ter a melhor identificação da sua necessidade. Você falou Oi, pois não, pode continuar, Gessé. Um outro que eu daria é a reputação, tanto do corretor como da corretora. Isto pesa bastante, porque se você pega uma corretora que não te dá assistência, o que popularmente a gente chama do pós-venda, tá?
e ele não está baseado dentro do sistema da lei de seguro e nem da lei do consumidor, tá? Você pode ter um prejuízo posterior. Muito bom. Gessé, tem uma pergunta aqui do Humberto Estevão. Ele colocou o seguinte, uma dúvida. Por que não pode fazer o seguro antes dos 14 anos e por que também não pode depois dos 70 anos? O que pesa nessa decisão? Bom, vamos lá. De acordo com a nossa legislação, antes dos 14 anos, o adolescente, a criança, não é produtiva, ela depende dos pais, então ela não gera o rendimento próprio. Como a lei permite que, a partir dos 14 anos, você possa ter um estagiário, você possa ser um estudante, então há permissão para isso, tá? Então é essa a diferença. E acima dos 70 anos, é o que as seguradoras não querem aceitar, tá? Não é que você não possa fazer, é que nenhuma seguradora vai te aceitar por questão de risco. Aí é que nós chamamos que vem o engodo do mercado. Aquilo que o mercado está praticando, principalmente hoje, tá? Com os idosos. Se eles forem numa rede bancária hoje, qualquer agência de banco, vamos tratar aqui de uma reciprocidade, você precisa fazer um seguro aqui. E o coitado do idoso é enganado, por quê? Porque eles fazem lá um seguro de acidentes pessoais, tá? Com valor mínimo, e aí o idoso fala assim, só R$30 por mês, ou R$25 por mês. E quando você vai ver realmente, que é aquele outro ponto que a gente vai tratar, é o que realmente esse seguro está cobrindo. Vai atender a necessidade realmente da pessoa? É realmente para isso? Quais são as exclusões que tem no contrato? Porque muitas vezes você fala assim, olha, eu quero um seguro, tá? Que eu me acidentando, eu possa ter, por um período de tempo, uma certa continuidade daquilo que eu realmente tinha. Mas o que realmente esse seguro vai cobrir? Quais são os tipos de acidente que vai ter? Quais são os acidentes pessoais que você está garantido? E eu normalmente começo a explicar esse seguro de uma forma inversa do pessoal. Porque normalmente o pessoal mostra todo o pavão, tudo que é bonito. Eu já faço ao contrário. Eu já digo, se você não tem direito a isso, isso, isso. E o resto você tem direito. Eu já digo logo que você não tem direito. Já é o contrário, né? Você estava falando pra gente exatamente a respeito das pegadinhas que tem nas apólices, essa que você falou agora, por exemplo, é uma delas, né? Você tem que ver o que o seguro cobre e o que é que o seguro não cobre finalmente. Agora, que outras pegadinhas assim você poderia destacar pra gente que tem normalmente em apólices e que quem compra o seguro precisa ficar atento, não só aí falando do seguro pessoal, mas do seguro de bens, por exemplo, do seguro de um carro, do seguro de uma casa. Quais são o que colocam a mais ali que acaba encarecendo o seguro e que você não precisa? São aquilo que nós chamamos de seguro casado, tá? Então, vou explicar hoje o que tem no mercado, tá? Você faz um seguro de automóvel, mas também tem um seguro residencial. E quando você vai ver que esse seguro residencial nada mais é do que eles captarem dinheiro, tá? E eles colocam lá, por exemplo, o valor de R$50 mil. Ó, R$50 mil você não compra nem um apartamento, sabe, sabe, numa Coab da vida, não tem mais. Então você acaba tendo esses engodos dentro da sua pólice que a pessoa coloca e você vai, mas tudo bem, é só R$30, R$40. Mas isso não vai te dar o seu bem de volta. Então essas vendas casadas, é uma delas na questão do automóvel, que é ruim. Quando você tem que fazer um seguro residencial, você tem que pensar no valor da reconstrução do seu bem. Vou dar um exemplo. Pegou fogo a casa, tá? O terreno continua, então você não precisa colocar o valor de venda do seu imóvel. Você vai colocar o valor de reconstrução dele, tá? E lembra-se o seguinte, aí é onde que tem muitos corretores, tá, que erram. Eles não colocam um item principal que chama-se o desentulho. Porque muitas vezes o desentulho sai mais caro do que qualquer outra parte dentro da reconstrução. Por exemplo, vou dar um exemplo daquilo que aconteceu do predial, tá? Foi no bairro de São Mateus, quando um prédio caiu, eu não sei se era Torra, eu não lembro do nome da empresa, tá?
que caiu, que tiveram que chamar o pessoal de desentulho, sabe essas caçambas de desentulho, né? Tiveram que chamar por emergência, por quê? Porque tinha gente lá. Então, a prioridade é vida. Não importa quanto você vai pagar uma caçamba hoje, que custa em torno de R$300, mas para aquele evento, ela vai custar 900. Então, quantas caçambas foram utilizadas? Então, tudo isso você tem que prever, né? Então, assim, quem faz a análise do seguro previamente é o corretor, que diz, olha, você precisa dessa necessidade. Pode acontecer? Pode. É difícil acontecer? É. Mas isso um dia vai acontecer. E nessa análise é que você tem que ver. Mas, por exemplo, vou dizer mais uma pegadinha, tá? Quando você vai fazer um seguro de automóvel, tá? Vou tirar a área de residência e tem lá uma área chamada APP. É um seguro para passageiro. E muitas vezes você que não utiliza, você que não é taxista ou não trabalha com Uber, com essas coisas, você não precisa desse seguro. Por quê? Porque o pessoal coloca lá R$10.000, tá? Para atender. Aí você fala assim, eu tenho umas 4 passageiros, né, no meu carro, dividir isso por 10 vai dar R$2.500. Isso vai pagar o quê? Uma consulta médica, ou um exame que vai fazer. Então, essas pegadinhas é ruim. Agora, lembrando que todo o APP, primeiro você tem um seguro DPVAT, para depois você acionar o seguro de APP. Exatamente. Olha, em poucos, né, exemplos, mas já foram exemplos que já despertaram a nossa atenção. Nós, às vezes, não temos mesmo, né? Muita coisa, né? E tem muitas coisas também, né, Gessé, que fazem com que o valor, agora falando de seguro de automóvel rapidamente, que varie, né? Se o motorista é homem, se o motorista é mulher, descobri recentemente, inclusive, que o CEP do lugar onde você mora altera o valor do seu seguro. Tem uma porção de situações aí, então você tem que estar muito atento na hora de contratar também, né? Isso. Deixa eu explicar que essa modalidade de perfil, tá? Só existe uma seguradora hoje, tá? Que eu conheço, que não usa perfil, tá? Exagerado como as outras seguradoras utilizam. Ela usa só como perfil o seu CEP de pernoite do veículo, tá? Mas, por exemplo, a maior parte das seguradoras quer saber se você utiliza o carro para trabalhar, se você utiliza, o carro fica na garagem, se não fica na garagem, se você autoriza pessoa entre 18 e 25 anos a andar. Só que isto foi uma brecha que foi dado, tá? Para poder dizer assim, olha, eu vou negar o seguro. Por quê? Porque você não está fazendo o seguro de quem está utilizando, você está fazendo o seguro do bem maior, que é o seu carro, né? Porém, a nossa legislação, através dos órgãos aí da SUSEP e Companhia Limitada, por lobbies das seguradoras, acabaram permitindo que isso venha no Brasil, tá? E esquece que, por exemplo, tá? Dentro de uma casa, às vezes, tanto o esposo como a esposa ou o filho, às vezes utiliza isso. E se for utilizado constantemente, eles acabam colocando uma taxação naquele que é o de menor, vamos dizer assim, de menor idade, e o preço, que aí é o que a gente vai falar, o preço estoura. Por exemplo, se eu colocar numa apólice de seguro, tá? Uma pessoa que dirige entre 18 e 25 anos, no mínimo, vai custar, além do normal, tá? R$700 a R$1.000 a mais. Nossa. E a minha pergunta agora é essa, né? Qual que é o seguro que normalmente vocês fecham mais? Eu acredito que seja, acho que de veículo, será? Que seguros de carro? O que as pessoas querem deixar mais garantido? Mais garantidos, né? Seriam seguros de carros, assim? E qual que seria o mais indicado mesmo, assim, que... tipo assim, fecha os olhos e vai, porque sabemos que Deus, a nossa vida tá nas mãos dele, é ele que nos guarda, e isso a gente é inevitável, a gente confia, mas para ter uma segurança que também, assim, qual que você, assim, indica também, Gessé? Olha, o que eu poderia falar é uma questão cultural no Brasil, tá? Que hoje o pessoal faz mais seguro de automóvel do que da residência. Porém, o automóvel, ó, a cada período ele troca, a residência não. Ele se preocupa com muito pouco com os acidentes realizados na residência, tá? E existe
N, panela de pressão, uma criança que cai, é um vaso que cai na cabeça do vizinho lá embaixo, para quem mora em apartamento, que a gente chama de responsabilidade civil, né? Então, assim, hoje, culturalmente, no nosso país, são 2 seguros que alavanca o mercado de seguros, tá? É o automóvel, por consequência do seguro saúde, tá? Então, uma coisa chama a outra. Tá? E, consequentemente, nós temos aí hoje no mercado, que é o terceiro ranking, que é a questão dos seguros, tá? Pessoais e previdência pessoal. Tá? Só que, assim, o brasileiro tem que aprender que ele tem que fazer seguro para tudo. Vou dar um exemplo clássico, tá? Que eu sempre dou e falo assim, ó, pensa no seguinte, você vai numa loja comprar uma televisão de 50 polegadas, tá? Ou de 32 polegadas. Aí você diz assim, olha, pode entregar na minha residência. Você paga a taxa e você simplesmente acabou, está lá na sua residência, recebeu. Aí muitas vezes ela, o senhor vai levar agora? Você fala assim, estou com a minha Fiorino aqui, estou com o meu carro aqui, eu vou levar. Aí você chega para o vendedor e fala assim, mas eu quero o desconto do seguro e do transporte. Você não tem. Mas como? Se eu comprei na loja, tem esse seguro, porque se a transportadora bater e quebrar, eu vou receber outro novinho. E por que eu levando não tenho esse tipo de desconto? É porque o nosso país não tem a cultura do seguro. Entendi. Pois é. É algo que precisa ser muito mais discutido, portanto, né? Eu queria que você deixasse seus contatos, Gessé, para quem está acompanhando aí o nosso bate-papo aqui no Notícias do Bem, quem quiser saber mais sobre seguros, quem quiser fazer cotações, que de repente quem está procurando, como é que pode entrar em contato com você, Gessé? Eu tenho uma corretora de seguros chamada Atlântico Seg, tá? E meu telefone comercial é o 98466-3117. 98466-3117. Deixa eu só dar um aviso aqui. Eu não costumo divulgar, tá? Por questão de crença minha, divulgar minhas atividades dentro de igreja. Eu acho que a igreja foi feito para nós estarmos ali cultuando a Deus, né? Então, essa é a minha posição, tá? Por isso que eu não divulgo o meu trabalho dentro da igreja. Você tem um cartão? Não, eu estou aqui para louvar a Deus, eu não estou para fazer negócio, né? Mas, de repente, tem alguém que não é da igreja que está assistindo a gente agora também, né? Que está precisando de seguro. Exatamente. Né? Não, e é engraçado que eu divulguei, né? Falei assim, olha, eu vou estar lá, tá? Tem muita gente, eu sei que deve estar assistindo aí. Mas eu gostaria, assim, de parabenizar vocês pelos trabalhos que vocês fazem. Né? Quando você vê lá Gessé Gomes da Silva Filho, sou eu, tá? Eu normalmente estou mandando mensagem para vocês, porque aqui no meu escritório eu já deixo a televisão ligada com a programação da IPP TV, né? E estou sempre ali, dá um tempinho eu vou lá, mando uma mensagem e tal. Mas vocês estão fazendo um trabalho excelente, parabéns para vocês. Amém. Obrigado, tipo de jornalismo que vocês estão fazendo, o tipo de divulgação, realmente, o tipo de matéria que vocês estão fazendo, são realmente nota 10. Né? Vocês estão de parabéns, que Deus continue abençoando vocês, capacitando vocês e que tudo isso seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Acima de tudo. Obrigado, Gessé. Obrigado mesmo pela sua participação, também pelos elogios e principalmente pela audiência. Vamos continuar compartilhando aí o Notícias do Bem para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Obrigado mais uma vez, Gessé. Agradecemos. Olha, eu agradeço muito e eu já li, agora eu tenho certeza que é o Gessé Gomes, eu já li, falei, o Gessé Gomes está aqui. Agora a gente já sabe que já associa o nome à pessoa. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Diácono Gessé Gomes, corretor de seguros, participando com a gente aqui do nosso Notícias do Bem, tá certo, Tainá? Bom, tá certo, gente. Agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil amanhã. Quarta-feira de elevação nas temperaturas. Somente no sul do Brasil, o frio ainda continua mais intenso. São Paulo com tempo nublado, com possibilidade de garoa pela manhã. Tarde de sol, com diminuição de nuvens e noite com nebulosidade. A mínima de 11 e a máxima de 18 graus. Vitória, no Espírito Santo, tem sol com muitas nuvens durante todo o dia e possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 16 e 25 graus. No sul, Porto Alegre vai ter sol com algumas nuvens, mas sem chuva. A mínima é de 9 e a máxima de 20 graus. No centro-oeste, Dourados, no Mato Grosso do Sul, tem sol entre nuvens, sem chuva. A mínima é de 12 e a máxima de 27 graus.
No nordeste do país, Salvador vai ter sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 21 e 28 graus. Região norte. Breves na ilha do Marajó, no Pará, tem previsão de sol entre nuvens, sem chuva. As temperaturas ficam entre 24 e 34 graus. Pois é, o Instituto Butantan recebeu mais 2.000 litros de insumo farmacêutico ativo, o IFA, para a produção da Coronavac. A carga é suficiente para fabricar 4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Elas serão entregues ao Programa Nacional de Imunizações de 15 a 20 dias depois que a produção começar. As doses liberadas fazem parte do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde, que é de 54 milhões de vacinas. A vacinação continua aqui no estado de São Paulo. A expectativa do governo é que até o dia 16 de agosto, todos os adultos de 18 anos ou mais tenham recebido pelo menos uma dose do imunizante. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, falou sobre os resultados do avanço da campanha de vacinação. É muito claro que à medida que progredimos a vacinação, temos o impacto na redução das internações, das mortes e também do número de casos. E dessa forma, estamos não apenas vacinando, como também mantendo através das medidas sanitárias, a utilização do uso de máscaras, fazendo com que dessa forma estejamos progredindo nos nossos horários e estendendo a capacidade dos próprios serviços nessa próxima semana. Entendendo que essa semana estamos numa nova fase do Plano São Paulo, que tem uma flexibilização maior, mas sempre com responsabilidade, sempre mantendo vacinação ampla, progredindo cada vez mais e mantendo também a utilização dessas medidas que garantem a proteção da vida. Olha só, que bênção, né? E eu quero mandar um abraço aqui para o Josemil, ele está aqui também nos assistindo da cidade de Feliz, aqui de Porto Feliz, de São Paulo. Porto Feliz, aqui pertinho. E Humberto Estevam está aqui, ele participou com a gente agora há pouco, com perguntas também. E a Delva, de Uruará, no Pará, também está conectada com a gente. Arte com Criatividade de Trancoso também está aqui conectadinho, sempre conectado, né, em todas as nossas programações. É muito bom ter a sua participação, Delva. E a Wanda também manda um abraço pra gente aqui e está nos acompanhando. Olha só que legal, ter a participação de todos vocês. E Obrigado. Você também que está assistindo, participe, deixe sua mensagem e aqui, mande sua pergunta também ou sua sugestão. E agora, a Lídia Dica, eu tenho um recado muito especial pra gente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Depois do intervalo, a importância de ter hábitos saudáveis e como isso pode trazer bons resultados ao longo das nossas vidas. Ah, isso mesmo. E a Escola Bíblica Dominical Infantil da Igreja Presbiteriana de Pinheiros retorna com suas atividades neste domingo. E quem fala com a gente sobre esse assunto é a coordenadora da EBD Infantil, Lloyd Moura. E você também pode participar com a gente, deixe sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. Continue participando, deixando sua mensagem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Olá! A partir de hoje, você já pode fazer a sua pré-inscrição na Escola Teológica Sã Doutrina. As aulas do segundo semestre terão início no início de agosto. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece um curso de teologia reformada composto de 24 disciplinas espalhadas nas 4 grandes áreas da teologia, a saber,
a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia pastoral ou teologia prática. Nós estamos oferecendo esse curso na modalidade EAD. As nossas aulas são disponibilizadas todas as terças e todas as quintas-feiras de cada semana. O curso tem uma duração de 2 anos e a mensalidade custa R$100. E nós não cobramos o valor nem da inscrição e nem da matrícula. Então, sendo assim, você pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, clicar na barra de ensino e ali você clica na Escola Teológica Sã Doutrina e você poderá efetuar a sua inscrição. Você que quer servir a Deus de forma cada vez mais excelente, você que quer aprender mais para servir melhor, nas mais diferentes áreas do reino de Deus, seja na plantação de igrejas, na evangelização, na educação cristã, no discipulado, você pode ser o nosso aluno. Vem estudar conosco, que Deus muito o abençoe. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ipepinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para a sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. Nós estamos de volta. Estamos de volta. Que não volta, Como assim? né? Quase que não volta. Quase que ela não volta. Nós estamos de volta. Estamos aqui. Notícias do Bem. Graças a Deus. E que bom que você está aqui conectado com a gente. Está aqui, online, nos acompanhando. E agora, gente, nós vamos falar de um assunto muito importante e que muitas vezes a gente não se atenta, né? É verdade. A gente trata dele, daqui a pouco a gente deixa um pouquinho de lado, mas eu já começo com aquela pergunta, né? Como você tem tratado a sua saúde? Tem tido bons hábitos de vida? A maneira como você tem vivido vai refletir na sua vida mais cedo ou mais tarde? Pois é. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a médica endocrinologista, a doutora Rafaela Fontinelli, que está ao vivo com a gente aqui. Doutora Rafaela, que prazer ter você aqui no nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la para a gente falar de vida saudável. Olá, gente, muito obrigada. O prazer é meu poder estar contribuindo e falando de um tema que eu gosto muito, que é o meu dia a dia, que é hábitos saudáveis, vida saudável. Com toda certeza. Bom, primeiro, né, a gente fala muito em vida saudável e a gente até falou aqui no comecinho, né, que a conta chega mais cedo ou mais tarde. Para uns chega mais tarde, para outros chega mais cedo. Mas a gente, quando é muito mais jovem, a gente não costuma pensar muito nisso, né? A gente precisaria ter uma consciência maior cada vez mais cedo, doutora, a respeito de vida saudável e de cuidados com a nossa saúde? Com certeza. Isso aí traria benefícios tanto do ponto de vista individual, quando a gente está falando de cada um, como do ponto de vista de saúde pública, de diminuição de gastos, com cuidado em relação a doenças crônicas que podem ser grandemente evitadas, como, por exemplo, a prática regular de atividade física,
que é algo que eu gosto de falar sempre, da importância, que vai muito, mas muito além de questão estética ou só de aparência. A atividade física regular, ela é capaz de prevenir, por exemplo, mortalidade total em mais de 30%, ela é capaz de prevenir morte precoce, prevenir doenças como diabetes, pressão alta, AVC, vários tipos de cânceres também podem ser evitados com a prática de atividade física regular. Uhum. E doutora, a gente escuta isso, né, com muita frequência, isso entra na nossa vida, a gente sabe, às vezes tem uma certa consciência ali, mas muitas vezes existe resistência do nosso corpo ali, né? Às vezes a gente não quer, não faz, não prioriza, né? Mas só para a gente entender de uma forma muito direta, né? Por que a atividade física ela é tão fundamental para o nosso corpo, né? O que ela trabalha ali, o que ela gera no nosso organismo que é tão imprescindível para a nossa saúde? Olha, desculpa, gente. Imagina, sem problema. Tão empolgada para falar disso daí que até engasguei. Mas a grande questão é que o exercício físico, ele age de muitas maneiras. Tema aí para algumas aulas de como o exercício físico age no organismo, mas eu gostaria de citar, já que nós estamos ainda na questão da pandemia, falar de uma substância chamada irisina. Essa molécula, que na verdade é um hormônio, o conceito de hormônio é porque ele age à distância em vários locais do corpo. Essa molécula ela só é produzida quando tem a contração muscular. Ou seja, se a gente não faz atividade física, a gente não libera, a gente tem essa deficiência hormonal, entre aspas. Essa substância, comprovadamente, ela melhora a gravidade quando a gente adquire alguma infecção, inclusive teve estudo levantando essa relação com o Covid, por exemplo. Então, os praticantes de atividade física, eles tendem a ter uma infecção menos grave e a presença e a liberação dessa substância tem grande relação com isso. E também essa substância tem receptores no cérebro. E por isso que se sabe, por exemplo, que a atividade física é a única estratégia cientificamente comprovada, por exemplo, para a prevenção de Alzheimer, de demência. Então, age também melhorando a sensibilidade à insulina. Com isso, a gente diminui o risco de diabetes, melhora sintomas de síndrome dos ovários policísticos. Realmente é infinito os benefícios que a atividade física regular pode trazer. Agora, doutora, por que as pessoas têm tanta resistência a fazer atividade física? Nós dois aqui estamos eu vou incluir a Tainá aqui, só pela cara que ela fez aqui. Mas por que a gente tem tanta resistência a fazer atividade física? Isso é uma coisa das gerações passadas, as novas gerações já têm uma visão diferente, isso está mudando ou não, doutora? Olha, eu acho que tem aí muitas questões, talvez mais antropológicas do que médicas, que explicam alguns comportamentos. Do ponto de vista evolutivo, o indivíduo ele era muito mais ativo do que é hoje. Então, por isso que a gente tem também essa tendência cada vez mais a excesso de peso, a obesidade, doenças crônicas. Antigamente, os nossos bisavós, talvez, moravam em áreas urbanas e tinham uma dinâmica de vida diferente, muito mais trabalho manual, muito mais caminhada para deslocamento. Então, talvez essa coisa da atividade física ela já tivesse inserida na vida deles através de um estilo de vida mais ativo do que o nosso. O estilo de vida urbano, o estresse, o tipo de alimentação ultraprocessada, todas essas questões acabam diminuindo o nosso tempo, a nossa disposição para a prática de atividade física. Mas, por outro lado, com a internet, com o avanço aí dos meios de comunicação de maneira geral, a gente percebe que, apesar dessa coisa do hábito de vida urbano, tem cada vez mais informação chegando, chamando a atenção aí para a importância da atividade física. Tá, doutora, agora, ok, entendi o recado.
Mas agora um outro ponto ali, mais ou menos, né? Mas eu acho que um outro ponto fundamental ali, que até as imagens estão colaborando bem ali, né? Tá chamando a atenção, que é a questão da nossa alimentação, né? Eu acho que a atividade física é um ponto fundamental, tanto também, mais ainda para questões físicas ali, não só resultados, né? Mas para a saúde mesmo. Mas a questão da alimentação, né? Hoje, cada esquina, cada lanchonete, você encontra tudo tão pronto, tão processado, mesmo como você falou, No né? supermercado também, né? A gente vai no mercado, tá tudo pronto lá. Abre uma embalagem plástica, já tem algo pronto, você só aquece no micro-ondas, né? Qual que é a importância da gente virar a chave e aderir a uma alimentação mais saudável? Porque eu entendo que não é fácil. Olha, às vezes eu chego em casa com fome e às vezes eu faço um esforcinho para abrir o armário e tentar ser criativa e falar, peraí, as coisas mais saudáveis não estão prontas, eu vou ter que preparar algo. Mas eu vejo muita coisa pronta ali, faço acesso, mas eu tento ser... Mas qual que é a importância da gente ter essa preocupação, doutora? Né? Da gente ter essa consciência também com a alimentação. Gente, na verdade é uma importância fundamental, na verdade primária aí, associada com a atividade física. Muitas doenças, né, psicológicas, físicas, de toda a natureza, elas são prevenidas por uma alimentação saudável. Hoje em dia essa questão dos ultraprocessados, né, dos alimentos super prontos, de abrir várias latas, pacotes, embalagens, de certa forma contribui de forma extremamente negativa para a saúde da população em geral. Essas substâncias ultraprocessadas, esses alimentos, muitas vezes contêm substâncias que causam prejuízos, por exemplo, à microbiota intestinal, comprometendo a imunidade, favorecendo o surgimento da obesidade. Claro, como você falou, não é prático, mas eu penso que o segredo está em alguma organização prévia. A gente não chegar naquele momento, está super com fome, ali na pressa, para escolher o que a gente vai comer. Então, primeiro de tocar em comida de verdade, tentar o menos possível industrializadas, ali aqueles pacotinhos prontos de comida já que não tem quase prazo de validade aí, de preservante que tem. E a gente tentar se organizar, de repente, no final de semana você tira para cozinhar várias porções de legumes e congela essas porções para ao longo da semana. Ou mesmo hoje em dia também tem muitos lugares que fazem umas marmitinhas mais saudáveis, em que a gente pode organizar melhor esse nosso dia a dia e não esperar estar naquela super fome, porque nessa hora a gente vai comer o mais fácil mesmo. E provavelmente, além da gente comer o mais fácil, a gente ainda vai comer demais, né? Tem esse outro problema também, além de comer, a gente já vai logo... Exatamente. Já pega logo o maior sanduíche com um monte de batata e ainda vai lá mais umas coisas para equilibrar o negócio. Agora, doutora, a gente pode dizer que existe um tripé: atividade física, saúde e sono, né? Que é outra questão importante e que também muita gente não consegue ter uma boa noite de sono. Isso também reflete diretamente na nossa saúde. Às vezes não consegue ter uma boa noite de sono também, porque acaba fazendo algumas coisas que não deve. Às vezes fica na tela até muito mais tarde, às vezes não consegue se desligar, enfim. Queria que a senhora falasse para a gente também um pouco a respeito dessa questão do sono. Olha, você acertou aí um dos pontos, um dos pilares que eu sempre bato aqui no meu consultório com todos os pacientes que buscam um tratamento de sucesso e a médio e longo prazo aí de sucesso no controle do peso, que é o sono. Às vezes, daquela pessoa que dorme bem mal, que passa a noite em claro, ou que tem aquele sono que desperta muitas vezes à noite, só de você conseguir que essa pessoa durma melhor, a gente já emagrece. Isso tem explicações hormonais para isso. Primeiro que quando a gente dorme mal ou dorme pouco, sobem alguns hormônios, como o cortisol, que estimula, por exemplo, o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. E também sobem outros hormônios que estão relacionados com o apetite, com o aumento do apetite, como a grelina, por exemplo, que é o chamado hormônio da fome. Então, depois de uma noite de sono mal dormida, é esperado, se vocês talvez pararem para pensar, que no outro dia a gente tenha mais fome e tenha uma predileção por alimentos mais calóricos, mais palatáveis.
Então, tudo isso é estado hormonalmente. Então, sim, o ajuste do sono, através, num primeiro momento, da uma higiene do sono adequada, reduzir aí a iluminação, a exposição a telas antes da hora de dormir. E num segundo passo, lança a mão de outras medidas, inclusive medicação, para que a pessoa realmente consiga ter um sono de qualidade. Porque muito além da questão do peso, a falta de sono, da mesma forma, está relacionada à incidência maior de uma série de doenças. Doutor, olha, nós já pontuamos, né, os 3 pontos aqui, mas eu gostaria que de uma forma prática também a senhora, de uma forma prática também pontuasse aqui com algumas dicas, né? Olha, gente, é o seguinte... Ainda que cada um tenha uma característica física diferente, enfim, rotinas diferentes. Mas que seja cabível, assim, acho que... As dicas de ouro. Dicas de ouro, que... Além de que, claro, assim, fica até uma orientação para se alguma pessoa tem tá com algum distúrbio, tá passando por algum momento mais delicado, né, que procure, claro, um médico, marque uma consulta e faça alguns exames. Mas uma dica de ouro aqui, né, para quem está nos assistindo, a Fátima Mello está aqui nos acompanhando, por exemplo, ela até falou, olha, recheada de assuntos variados aqui no Notícias do Bem. Então, uma dica para ela, para nós que estamos aqui, temos. Sobre o primeiro ponto que nós levantamos, a alimentação. Procurar fazer as refeições certas e equilibradas ao longo do dia. Não esquecer de comer ao longo do dia para que à noite a gente não esteja com muita fome e acabe comendo demais, comendo coisas menos saudáveis. Em relação à atividade física, já comece tornando o seu dia a dia mais ativo. Se você anda de metrô ou de ônibus, você pode descer 1 ou 2 pontos antes e completar o resto do percurso caminhando. Ou se você usa carro, procurar usar menos o seu automóvel. Em relação ao sono, que é outra coisa que nós falamos, evite, a partir, por exemplo, das 7 da noite, evite não pegar mais no celular, vá ler um livro, vá tentar relaxar e evitar tanta televisão e tanto celular. Dicas nada fáceis. Agora, assim, eu queria que a senhora falasse também a respeito da questão da saúde preventiva, né? A gente precisa... procurar o médico regularmente, a gente precisa fazer uma série de exames que são extremamente importantes para a gente ver como estão os níveis, né, do nosso corpo. E agora tem mais um exame, que é a bioimpedância, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito também da saúde preventiva e desse exame especificamente, que tem sido cada vez mais feito pelos endocrinologistas e que mostra efetivamente como é que a gente está, né, por dentro, o que a gente tem de massa, de água. É bem específico, né, esse exame? Exatamente. Sim, é muito importante a gente procurar um médico regularmente para fazer um check-up, para fazer as avaliações de acordo com sexo, idade, história familiar. Então, prevenir é sempre muito mais fácil, é sempre muito mais importante. Então, essa cultura de buscar ser avaliado antes de qualquer sintoma ruim é sempre fundamental. Em relação ao exame de bioimpedância, é um método de avaliação da composição corporal, como também é um método de avaliação da composição corporal, aquele teste das pregas cutâneas, que é muito feito, por exemplo, nas academias. A bioimpedância, ela consegue nos dizer muito além daquele peso de balança. Eu posso ter uma pessoa com percentual de gordura alto, com o mesmo peso de uma outra que não tem um percentual de gordura alto, por exemplo, que de repente tem muita massa muscular. Então, a gente poder ver essa composição corporal de maneira detalhada é muito importante para a gente fazer diagnósticos, por exemplo, de excesso de peso, de obesidade, até em pessoas que num olhar ou no peso de balança somente não teriam esse diagnóstico. Também é possível verificar edema, baixa massa muscular também, e direcionar o tratamento medicamentoso e a dieta para que a gente tenha sempre o padrão de emagrecimento mais saudável, que é perder o mínimo possível de músculo no processo e perder exatamente o que interessa, que é a massa de gordura. Muito bom, doutora. E uma perguntinha, a gente está caminhando já para o final da nossa conversa, mas qual é a hora de procurar um endocrinologista?
Qual é o momento que eu devo buscar esse profissional, doutora? Olha, a endocrinologia é uma especialidade que ela trata desde pessoas muito jovens, porque entra a mulher em idade reprodutiva e todas as suas possíveis alterações hormonais ou metabólicas, e também o paciente do sexo masculino. Então, desde uma pessoa jovem que quer emagrecer, que é sempre uma queixa muito frequente, né? Até pessoas mais velhas com outras doenças, como por exemplo um diabetes, que precisa de controle. Então, eu acho que o ponto marcante para você procurar um endocrinologista é se você estiver sentindo alguma coisa de diferente, alguma coisa de ruim, e se você estiver acima do peso. Deu uma travadinha aí com a doutora Rafaela. Ela estava falando exatamente a respeito do ponto em que você deve procurar um endocrinologista. Voltou? Vamos lá, doutora. Pode concluir. Então, acho que o momento de você procurar um endocrinologista é no momento em que você primeiro se perceba que algo não está bem. A gente se conhece muito, então você sentir alguma coisa de diferente, como as doenças endocrinológicas são muito variadas em possibilidade de sintomas, fica difícil assim enumerar todas, mas talvez algo marcante seja independente da sua idade, se você estiver acima do peso, ou tiver também um histórico familiar muito importante de diabetes, problemas na tireoide ou outras doenças hormonais, é sempre bom procurar para fazer uma avaliação. Tá certo, doutora Rafaela Fontinelli participando com a gente. Doutora, eu queria que a senhora deixasse seus contatos, né? Quem quiser ter mais informações a respeito do seu trabalho, como é que faz? Bom, eu sempre falo bastante de medicina, de endocrinologia e de medicina do esporte no Instagram, então eu posso deixar lá o meu Instagram, que é @doutora Rafaela Fontenelle. Eu estou lá também à disposição para contribuir. Tá certo. Reforçando, @doutora Rafaela Fontenelle. Não tem letra dobrada, né, doutora Rafaela? Mas é fácil de encontrar, então. Isso. É isso mesmo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo Muito seu tempo, obrigada. pela sua disposição em nos atender aqui no nosso Notícias do Bem. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Obrigada. Grande abraço. Obrigado. Médica endocrinologista, doutora Rafaela Fontinelli, falando com a gente, dando dicas importantes, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Temos que cuidar do nosso corpo, né? Isso é mandato cultural, inclusive, né? A gente tem que cuidar do corpo que Deus nos deu também, né? Não, com certeza, isso é fundamental. Não é? Temos mensagens aqui, a Jaci colocou muito bom o programa, nos ajudando a avaliar nossos hábitos alimentares e de sono. E aí nós temos mais mensagens também, o Gessé já comentou. Olha. Ele colocou parabéns pelo programa, recebi várias ligações parabenizando pelas explicações e as perguntas foram muito esclarecedoras e esclarecidas. Bom. E a Raízes colocou excelente programa, muito oportuno e pertinente as informações. Muito bom. Bacana, continue participando com a gente. Você que está acompanhando Notícias do Bem, curta o nosso vídeo aqui, aproveite e ative as notificações, né? Clica no sininho aí para você receber todas as informações a respeito não só do Notícias do Bem, mas de todos os programas que compõem aqui a nossa IPP-TV e, claro, todos os cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que você também acompanha aqui pelo nosso canal. Exatamente. E aí nós continuamos a nossa programação e a Lídia Dígel tem mais um recado pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária.
Tá aí a dica para você então, né? Entre lá no site da Editora Hebron e além dessa caixa de bíblias, você encontra um catálogo bastante extenso. A gente tem lá muitos lançamentos para você, tem combos, enfim, tem muitas oportunidades para você ter acesso à literatura cristã de qualidade e com frete para todo o Brasil. Então entre lá no site e garanta o seu pedido também. E olha, depois de um período de férias, os adolescentes da nossa igreja voltaram para as atividades do segundo semestre. O retorno aconteceu com o culto no último sábado. Muita animação, entusiasmo e louvor. Foi o que não faltou no retorno das atividades da União Presbiteriana de Adolescentes de Pinheiros. Centenas de adolescentes participaram do encontro. A Manuela não quis perder nenhum momento. Ela registrou tudo e postou nas redes sociais. Foi muito bom, assim, eu adoro fazer essas coisas, ainda mais que agora que a gente está trabalhando muito com a comunicação, então fica muito bom. Então eu gosto muito de fazer, até porque é um trabalho que é para Deus também, então acho que fica muito mais prazeroso, ainda mais com os amigos do lado, então fica muito bom. E é muito bom estar com essa volta da UPA também, porque eu acho que é uma coisa muito importante da gente, né? Tá voltando e essas coisas assim, então eu gostei muito e na verdade eu gosto bastante, e é isso. O tema desta primeira programação foi Cadê a Centésima? O pregador, reverendo Leonardo Campanha, ministrou sobre a necessidade de ter uma amizade verdadeira e de se doar ao próximo, com base em Eclesiastes 4. Eu lembro que ele era uma pessoa muito inteligente e simplesmente ele começou a ir mal na escola. O vestibular estava chegando, era 3º ano do ensino médio. Ensino médio agora, né? Na minha época não era essas coisas. E eu lembro várias vezes que eu saía da minha casa, véspera de prova, pegava minha bicicleta, à noite, ia estudar com ele porque ele não tinha conseguido estudar. O que Cristo está falando, quando ele conta essa parábola, e eu estou longe de ser o exemplo perfeito, eu estou dando só 2 exemplos bons, eu com certeza teria vários exemplos que eu falhei, né? Mas o que quero dizer para vocês é que existe na nossa vida uma necessidade de nós nos importarmos com os nossos irmãos, a tal ponto de que às vezes é mais importante eu largar coisas minhas para abençoá-lo e para ajudá-lo nesse momento. E eu creio que esse tipo de intimidade, e é aí que a pandemia trouxe uma dificuldade, ela só surge com verdadeira intimidade. A diretoria da Sociedade Interna planejou uma série de programações para o segundo semestre de 2021. Temos uma casa da UPA! Amém, glória a Deus, gente. Então, essa é uma das novidades, né? Caso você não saiba. Se você já sabe... foi muito bom, foi a volta da nossa programação, a gente estava muito ansioso com tudo que vai acontecer e foi uma bênção, tem bastante gente aqui, foi muito legal, a palavra foi sobre a 100ª ovelha, que a gente fala sobre os perdidos, então a gente voltou com tudo, estamos muito ansiosos para tudo que vai acontecer nesse segundo semestre da UPA. E quais são as expectativas agora? Uma casa nova, espaço novo? Nossas expectativas é que a gente consiga, querendo ou não, atrair mais adolescentes para Jesus, que mais e mais pessoas conheçam do nome dele e que a casa possa, né, ajudar nesse processo, abrigando um monte de adolescentes apaixonados por Jesus. A gente se encontra todo sábado, agora num outro local, não vai ser mais aqui no templo, vai ser num espaço novo que a igreja adquiriu, e cada sábado é uma programação diferente. Então, pelo menos uns 2 sábados no mês a gente vai ter, o IAI, que é o encontro de adolescentes na igreja. Esse IAI sempre tem um composto de ter um pastor convidado para poder falar sobre um tema, que está queimando no coração dos adolescentes. Esse tema, foi escolhido pela própria diretoria da UPA, e a nossa função é meio que trazer a pessoa para poder falar, e eles vão fazer o louvor também. Tem um outro sábado
que aí tem o louvor e eles mesmos falam. A gente define um adolescente que eles já vão treinando e vai ter algumas programações externas, de evangelismo, de passeio no parque, de coisas desta natureza. Então o que a gente quer é que eles estejam aqui todo sábado, passem o sábado juntos, passem o sábado na igreja, passem o sábado aprendendo um pouco mais e tendo o coração aquecido por Jesus. Foi um momento de comunhão e diversão para todos os presentes. Isso, que amor! Eu achei muito legal, porque eu tava muito ansiosa, sabe? Nas férias faz muita falta essa comunhão aqui na igreja, com os nossos amigos, aprender mais a palavra de Deus. Então eu amei de verdade. Vai se divertir nesse semestre? Vai ser sempre a UPA supera, né? Sempre eles têm uma surpresa pra gente, novidades, então sempre é incrível as voltas. Eu achei que é muito importante, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa extremamente necessária para todos os adolescentes. E isso é algo que faz a diferença na vida de cada um, né? Gente, eu achei incrível, eu tava com muita saudade da UPA, eu acho que já era uma rotina, né, pra todos nós. Era todo sábado a gente sabia UPA, então a gente já se programava, então era sempre uma bênção. E voltar, nossa, eu tô muito feliz. Ai, que graça! Alegria. Bacana, né? Adolescentes, tipo, retornar a atividades. Não é legal Saudade. ficar em casa. Não. Sempre falta dessa comunhão. E, gente, a casa deles tá uma graça, né? O novo espaço. Muito bacana, muito Estão bacana. ansiosos para começarem já as atividades no novo espaço, que tá muito legal. E depois do intervalo, conheça o trabalho do Ministério de Aconselhamento Bíblico, que está com inscrições abertas para novos voluntários. A Escola Bíblica Dominical Infantil da Igreja Presbiteriana de Pinheiros retorna com suas atividades neste domingo. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a coordenadora da EBD Infantil, Loide Moura. Você também pode participar. Deixe a sua pergunta, faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, é rapidinho, a gente já volta. Fique aí. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia.
Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPP-TV disponível para você. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem, que bom que você continua com a gente, lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, às 11:30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas, então se você não consegue assistir a gente ao vivo às 11:30, não tem desculpa, pode ir lá depois das 18 horas assistir a nossa reprise, para que você fique sempre muito bem informado a respeito das notícias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações dos campos missionários da nossa Junta Missionária de Pinheiros e, é claro, notícias que importam também no nosso dia a dia. A gente também vai falando aqui sobre saúde, vai falando sobre economia, sobre tecnologia, sobre agronegócio, enfim, boas notícias para você ao longo da sua tarde aí, né, Tainá? Exatamente. Lembrando que você pode compartilhar com seus amigos e familiares, curtir também o link. E claro, gente, você fazendo isso, você vai ajudar para que esse conteúdo alcance mais pessoas e que o canal possa crescer. Então, nós contamos muito com a sua participação. Seja um missionário online, nos ajude nessa missão, né, para que o nosso canal possa crescer ainda mais. É verdade. Você conhece o Centro de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Pois é, o Ministério atende os membros tanto online quanto presencial e a demanda aumentou muito nos últimos tempos. Formado há 10 anos pela Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, o reverendo Tiago Henrique cuida do Centro de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O ministério é pioneiro e inovador. O Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja começou, com alguns cursos que foram trazidos pela Paola, que é uma das nossas conselheiras aqui na época, e ela então fez os cursos. O primeiro curso que chegou aqui foi o curso de autoconfrontação da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, da ABCB, e a partir disso as pessoas começaram a se envolver com outros cursos aqui, com os módulos também em Santo André, em Águas de Lindóia, irmãos que hoje ajudam aqui, começaram a fazer esse curso, e aí então foram agregando mais pessoas. A Eleni também teve uma participação dando curso, e depois foi a minha vinda para cá como alguém que estava ajudando uma vez na semana, atendendo pessoas, e aí então foi crescendo. Depois veio o pastor Alberto, e aí efetivamente teve a implantação do Ministério de Aconselhamento aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Esse ministério é muito importante porque ele abraça e dá suporte a todas as outras áreas da igreja, Então, o atendimento em aconselhamento bíblico, ele dá o cuidado pastoral, principalmente numa igreja grande como a Igreja de Pinheiros, ter esse atendimento e essa comunicação pastoral. Quando eu falo pastoral, mesmo que um membro que não seja pastor esteja atendendo, é o cuidado, também nessa visão do cuidado pastoral, e dando suporte de treinamento, de envolvimento, capacitando pessoas, ajudando a igreja a cumprir a grande comissão, porque é uma ênfase muito grande no ensino da palavra, na vida das pessoas, para que elas possam também comunicar o evangelho para outras e ver a vida a partir de uma perspectiva bíblica. Com a chegada da pandemia de Covid-19 em 2020, a demanda de pessoas precisando de conselhos cresceu quase que 100%, se comparada aos últimos anos. Os atendimentos hoje são feitos presencialmente no Centro de Aconselhamento da IPP e também de forma virtual. Para ser aconselhado, é preciso fazer um cadastro gratuito no site. Membros e não membros, o interesse de ser aconselhado,
entra no site da igreja, preenche um cadastro, esse cadastro chega ao centro de aconselhamento. Então, nós fazemos uma triagem, né, para distribuição dos casos. Então, conforme o caso e conforme a necessidade, nós fazemos essa distribuição. O conselheiro que é designado, que faz parte do grupo de conselheiros daqui, é designado para entrar em contato e atender essas pessoas, marcando um horário com elas. Esses atendimentos têm funcionado tanto presencialmente quanto também online. Damos preferência para o atendimento presencial, para essa pessoa ter contato com a outra e as atividades, né, as tarefas serem mais pessoais nesse sentido, mas também fazemos atendimentos online hoje, porque atendemos tanto pessoas daqui quanto de outro estado e até fora do país. Exatamente, há uma ética, né, dentro desse contexto de sigilo. Então, quando a pessoa preenche o formulário, existe lá aspectos do que é sigiloso, enfim. Claro que nós temos a responsabilidade, né, com relação a crimes, com relação a abuso, com relação... Então, existe, lá está escrito, se existir a necessidade de fazer, né, uma comunicação daquilo que está acontecendo para preservar a vida da pessoa, porque ela pode lidar com pensamentos de suicídio, ou se ela cometeu algum crime, então nós temos que ter esse zelo, mas temos total sigilo, né, dentro da ética cristã e do atendimento. Então, o que as pessoas falam aqui, obviamente fica aqui, né, se não trouxer males e problemas maiores, tanto para ela quanto para outras pessoas. Para a Helene Vassão, mestre em aconselhamento bíblico, o trabalho do ministério se aplica a todas as situações do dia a dia das pessoas. O aconselhamento bíblico é vital para a vida da igreja e para a pessoa que está trabalhando dentro da igreja, no sentido de aplicar a prática do amor cristão, aplicar a palavra de Deus nas situações rotineiras da vida. Hoje nós estamos passando por uma situação de pandemia. Quantas pessoas estão deprimidas, ansiosas, desempregadas, com medo da morte? São palavras, são situações chaves para que possamos, como igreja, mostrar um Deus que se importa com as pessoas, um Deus que tem solução para os problemas mais complexos da existência humana, um Deus que compreende a dor humana e que nos acolhe em seus braços. Aconselhamento bíblico é isso, é estar servindo ao Senhor, trabalhando biblicamente na vida de pessoas que estão passando por qualquer tipo de aflição, com o consolo, com o conforto eternos dado por Jesus. E se você tem vocação para ouvir, o Centro de Aconselhamento está se planejando para capacitar mais 30 novos conselheiros. As inscrições podem ser feitas pelo site ippinheiros.org.br. A demanda de atendimento cresceu muito nesse momento de pandemia e até agora, quase chegando no final. Nós temos, às vezes, 7 pedidos no dia de atendimento de aconselhamento. Então a demanda cresceu muito, né? O nosso desafio agora como centro de aconselhamento é treinar conselheiros da igreja local para que possa aumentar a nossa questão de atendimento, né? Hoje nós temos 17 conselheiros atendendo, alguns auxiliares ajudando em prestação de contas, e o nosso foco ainda esse semestre é treinar mais 30 novos conselheiros para diminuir a fila de espera, diminuir o tempo de espera, para que haja também um atendimento e aconselhamento mais rápido, e também não só isso, mas dar suporte a outras igrejas e a outras pessoas que estão em outros estados com os cursos, né? Como a nossa escola aqui de aconselhamento tem feito isso semestralmente. Então, tem crescido bastante pela graça de Deus, é um grande desafio, mas também temos irmãos à disposição. E aproveitando esse momento, né, as pessoas que querem ser treinadas para atender em aconselhamento bíblico, e já fizeram algum curso, ou da BCB, ou da Nutra, ou da nossa escola aqui, entra no nosso site, ippinheiros.org.br. Lá tem no carrossel para você clicar no link e fazer a sua inscrição, que já então vamos começar um curso aqui em agosto, dia 23 de agosto, para treinar mais conselheiros. Esse ministério tem feito muita diferença na vida de muitas pessoas e, né, um ministério que tem crescido mesmo, né? Com toda certeza. Hoje é terça-feira, dia do culto Mulher Esperança. Vamos ao vivo com o repórter Matheus Santos. Ele está lá na igreja, vai trazer mais informações pra gente. Oi, Matheus, seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Oi, querido Tainá, boa tarde para vocês, boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem.
Exatamente, uma igreja que não para, né? Hoje tem, então, a partir das 2h30, o culto Conexão com Deus, um culto de mulheres para você que está de boa agora à tarde, quer estar presente no momento de reflexão, de adoração, de contrição, de louvor, também ouvir uma palavra abençoada. Então está convidada para estar no culto Mulher Esperança a partir das 14h30 aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O tema da pregação de hoje é a questão do coração. Uma exposição em Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 23. Este culto, então, é um culto que acontece todas as terças-feiras, a partir das 14h30 aqui na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ainda mais que agora, que o templo está funcionando com 80% da capacidade, a gente reforça que é importante fazer a inscrição, né? Então, para participar deste culto, é importante entrar no nosso site ippinheiros.org.br/cultos e lá fazer a inscrição para participar deste culto que acontece daqui a pouco. O culto vai ter louvor, vai ter esta palavra abençoada, e junto com as irmãs que vão orar por seus filhos e seus familiares e outras causas que são ali mencionadas neste culto. Então é um culto para participar, para você vir com as suas amigas, com seus irmãos em Cristo e estarem aqui juntos adorando ao Senhor Jesus. Se você não pode assistir, se você não pode estar presente aqui, o culto será transmitido pela IPP-TV também a partir das 14h30, logo após o Conversa da Tarde. Então, está todo mundo convidado para este culto especial do Mulher Esperança daqui a pouco. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Mateus, obrigado pela sua participação com a gente. Então, daqui a pouquinho tem Mulher Esperança, logo depois do Conversa da Tarde, né? Exatamente. Mais uma programação para nós. E logo depois do Notícias do Bem, tem Conversa da Tarde, claro, né? A sequência é essa, né? Notícias do Bem, Conversa da Tarde. Hoje, Mulher Esperança. O Marcos Melo vai trazer os destaques do programa de hoje pra gente. Bom dia para você que está acompanhando a programação da IPP-TV. Eu estou aqui para te fazer um convite. No Conversa da Tarde de hoje, nós vamos falar sobre o tema O Poder da Oração. Como é que está a sua vida de oração? Como está a sua intimidade com Deus? À 1h30 da tarde eu te espero para nossa roda de bate-papo ao vivo aqui na IPP-TV. Até lá! Boa, Marcos. Até já, então. É isso aí. E a Lídia Dica, eu tenho mais um recadinho para você. Venha celebrar os 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil com a gente. Dia 12 de agosto, quinta-feira, às 8h, o culto à Grande Comissão comemora o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. O reverendo Arival Dias Casimiro vai trazer a mensagem com o tema Passando a Fé para as Novas Gerações. Louvor, Paulo César Baruch. Mais profundo mar, assim eu creio, tua mão está. Faça sua inscrição no site ippinheiros.org.br. Transmissão ao vivo pela IPP-TV. Esperamos você para esse momento de gratidão a Deus. Tua mão está. Pois é, fazendo aniversário a Igreja Presbiteriana do Brasil, então você não pode perder esse culto, né? Com certeza, assim que abrir inscrição, já faça lá a sua inscrição, garanta a sua vaga para que você possa participar com a gente, para que você possa aprender mais a respeito das novas gerações, né? Do trabalho que precisa ser feito com as novas gerações e, é claro, acompanhar também, participar desse louvor com Paulo César Baruch aqui na Igreja de Pinheiros, né, Tainá? Isso mesmo. E no Notícias do Bem de hoje tem a nossa coluna de Ciência e Tecnologia. O analista de engenharia de TI, William Young, vai falar sobre a gerontecnologia. Você já ouviu falar disso? É a tecnologia voltada para o envelhecimento. Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui de volta. E hoje nós vamos falar sobre o tema gerontecnologia, que significa tecnologia voltada para o envelhecimento. As empresas desse setor de gerontecnologia são empresas que desenvolvem soluções tecnológicas e inovadoras para melhorar a qualidade de vida dos idosos e dar mais independência aos mesmos. No ano passado, os investimentos nesse setor chegaram à casa dos 550 milhões de dólares. E somente nesse primeiro semestre de 2021, os investimentos já passam da casa dos
560 milhões de dólares. Ou seja, é um assunto que tem despertado grande interesse das empresas de tecnologia. Bom, eu queria começar essa conversa de hoje citando o exemplo de 2 startups brasileiras que têm se destacado nesse assunto de genotecnologia. A primeira startup é uma chamada EUVO. Essa startup é uma empresa brasileira especializada no transporte de idosos. Mas ela não é somente mais uma empresa de transporte, de aplicativo de transporte, não. Ela tem alguns diferenciais bem bacanas. Por exemplo, um grande diferencial dela é que os motoristas dessa empresa são treinados pela própria empresa. E esses motoristas, além de realizar a condução segura do veículo, também realizam a tarefa de acompanhamento dos idosos. A gente sabe que tem idoso que precisa ir ao médico, ir ao supermercado ou realizar alguma outra tarefa e nem sempre tem um parente próximo para fazer o acompanhamento deles. Então esses motoristas dessa empresa EUVO também realizam essa tarefa de acompanhamento. E outro diferencial interessante dessa empresa é que ela permite que as corridas sejam agendadas anteriormente, previamente. Então os parentes dos idosos podem realizar o pagamento mensalmente e já cadastrar previamente essas corridas. Isso facilita muito, porque às vezes o idoso não sabe usar o aplicativo para realizar o pagamento. Então isso facilita para que o idoso não se preocupe com essa parte. Segunda empresa que eu gostaria de citar hoje, a startup que eu gostaria de citar, é a IS Game, que tem sede aqui em São Paulo. Essa empresa ela é especializada em desenvolvimento de jogos para melhorar a qualidade de vida do idoso, melhorar a saúde mental do idoso. E além de desenvolver jogos para os idosos, ela também contrata pessoas acima de 50 anos de idade. Eles têm um aplicativo muito bacana chamado Cérebro Ativo. Eu realizei o download desse aplicativo no meu celular e achei bem interessante. São jogos, esse aplicativo tem vários jogos lá dentro e um deles é um simulador de supermercado. E nesse simulador de supermercado eu achei interessante que tem uma lista de mercado que você tem que decorar e após decorar a lista você tem que ir no corredor do mercado para pegar o produto. Só que você não pode ver a lista de compras. Ou seja, está trabalhando a memória. E infelizmente a gente sabe que nos dias de hoje uma doença muito presente nos idosos é o mal de Alzheimer. E só que a boa notícia é que as pessoas que gostam de ler, que gostam de trabalhar a mente, que gostam de jogar jogos, a probabilidade de desenvolver o Alzheimer é diminuída. Então essa empresa desenvolve jogos com essa finalidade, com o intuito de melhorar a saúde mental dos idosos, através desses jogos de raciocínio, jogos de memória. Eu achei bem bacana. Fora essas 2 startups brasileiras que eu citei, a gente tem o exemplo de várias gigantes de tecnologia que já têm desenvolvido vários produtos para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Bom, a gente hoje tem casas inteligentes, soluções que você não precisa sair de casa, você controla toda a sua casa pelo celular. Isso é muito benéfico para o idoso. Às vezes o idoso não tem que levantar da cama para apagar uma luz, por exemplo, ele já consegue fazer isso pelo celular, ligar o chuveiro. Então casas inteligentes estão crescendo muito no mercado hoje em dia. A gente tem celular especializado para idoso, com funções mais fáceis de ser utilizadas. A Amazon, por exemplo, tem um braço dela chamado Amazon Care, que é um serviço de telemedicina. Hoje em dia, por causa da pandemia, a gente acredito que você que está me assistindo aí, provavelmente a sua empresa também possa ter aderido ao exame periódico à distância, para você não ter que ir lá para a empresa fazer o exame periódico. Então a Amazon Care tinha esse serviço para os próprios funcionários dela. E deu tanto certo que eles querem expandir esse serviço de telemedicina para outras empresas, querem terceirizar esse serviço para outras empresas. Bom, a Samsung, a Apple e outras empresas que desenvolvem relógios, celulares também têm recursos interessantes de segurança. Por exemplo, os novos relógios, celulares têm um recurso que é de sensor de queda. Ou seja, se você estiver usando o relógio ou o celular e ele detectar que você teve uma queda,
ele consegue, através de um botão no painel, que você acione o contato de segurança rapidamente. Então isso é muito interessante para o idoso. Se o idoso sofreu uma queda e conseguir apertar um botãozinho lá no celular dele, no relógio, ele vai conseguir chamar o contato de segurança. Bom, pessoal, a gente tem vários exemplos de outras empresas grandes que têm desenvolvido vários produtos e soluções tecnológicas para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Bom, o tema de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Espero que vocês tenham uma semana abençoada e que fiquem sempre na proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, pessoal. Obrigado mais uma vez, William, pelas dicas sempre importantes aqui de ciência e tecnologia. Depois do intervalo, a Escola Bíblica Dominical Infantil da Igreja Presbiteriana de Pinheiros retorna às suas atividades neste domingo. E quem fala com a gente sobre esse assunto é a coordenadora da EBD Infantil, Loide Moura. Você também pode participar com a gente, deixe sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no nosso chat do canal. Então, nós contamos com a sua participação. Continue aqui ligadinhos. Nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos rapidinho, então continue ligados aqui. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Chegou a sua vez de estudar teologia. Matricule-se o quanto antes na nova turma da Escola Teológica Sã Doutrina. Porque nós precisamos entender, nós precisamos nos esforçar então para entender aquilo que Deus nos revelou. O curso tem 2 anos de duração, é 100% online e prepara você para conhecer as principais doutrinas bíblicas e interpretar de maneira fiel as Escrituras. Falaremos sobre a relação íntima que existe entre conhecimento e teologia. A teologia é uma área do conhecimento humano. Acesse ippinheiros.org.br/ETSD. Saiba mais sobre a Escola Teológica e garanta a sua vaga. Espero que nós nos encontremos na próxima aula, para que Deus então abra mais aí nosso coração para compreender de maneira profunda a sua palavra. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. De segunda a sexta, às 7h, a criançada tem espaço na IPPTV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7h, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPPTV, a sua TV missionária.
Estamos de volta com Notícias do Bem. Gente, eu quero já começar compartilhando aqui, dando, né, um boa tarde aqui para o Renato, para a Simone, que está aqui nos acompanhando e falando que é o canal favorito deles. Olha só que legal. Olha, não é legal ouvir Cana, isso, compartilha. muito bom. Eu falo que é um canal, também meu canal favorito, porque tem notícias boas, tem programas bons, gosto de todo o conteúdo que é gerado aqui na IPPTV. Então, eu assisto e compartilho sempre. Então, você que também está aí, compartilhe e nos ajude nessa missão de fazer com que o canal cresça e alcance mais vidas, mais pessoas com conteúdo cristocêntrico, né? Com conteúdo teológico, com conteúdo bom. Então, participe dessa campanha. A melhor escola do mundo e para todas as idades. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pois é, as atividades da EBD Infantil retornam nesse domingo e nós estamos recebendo aqui a coordenadora da EBD Infantil, Loide Moura. Loide, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Notícias do Bem. Que bom poder receber você, falar contigo a respeito da EBD Infantil. Teve uma parada, né, por conta de pandemia, depois por conta de outras situações também, mas agora a EBD Infantil volta com força total, né? Boa tarde, Quirino. Boa tarde, Tainá. Olá. Sim, devido à pandemia, nós tivemos muito tempo aula online, né? Nós gravávamos e enviávamos aos pais no grupo de pais, mas nós retornamos. À medida que a igreja foi voltando, nós voltamos também no primeiro semestre com menos crianças, e agora no segundo semestre, com a graça de Deus, vamos voltar com um número bem maior de crianças. Olha, a EBD Infantil, né, tem se destacado ali com os trabalhos tão intensos, tão diferenciados, assim, né? Porque são trabalhos que também envolvem muito e chamam a atenção dos pais, né, Loide? A importância dos pais também continuarem com esses trabalhos em casa, Loide. Fala um pouquinho pra gente sobre a extensão, né, desse trabalhar, dessa atenção dentro de casa. Bom, o nosso trabalho no EBD, ele é fundamentado na que nós chamamos de filosofia judaico-cristã, onde nós acreditamos que a educação cristã, ela é obrigação prioritária dos pais. E partindo desse princípio, a gente tenta manter um relacionamento com as famílias, né? E como nós fazemos isso? O nosso currículo é compartilhado com os pais, e toda semana, que é na segunda ou na terça-feira, que antecede a aula do próximo domingo, nós enviamos o texto que será trabalhado na classe da escola dominical, algumas dicas de trabalho, dicas de livros para as crianças, livros de educação de filhos. E nós temos grupos de WhatsApp em todas as salas da EBD. E assim nós conseguimos manter uma conversa com os pais, enviando também vídeos interessantes a respeito de temas que nós elegemos ao longo do ano. Então, mandamos fotos daquilo que aconteceu no domingo com as crianças. Então, nós procuramos manter esse relacionamento, porque nós sabemos que é muito importante, né, que haja essa conversa entre a educação cristã que se dá em casa, que é a prioridade dos pais, e ordenança bíblica, e também a nossa parte como educação cristã na igreja, para complementar esse trabalho que deve ser feito em casa. Você tocou num ponto muito importante, né, que é a participação dos pais e a responsabilidade dos pais no ensino da palavra de Deus, né? A gente está num momento, a gente está num tempo, a gente pode dizer assim, em que muita gente acaba terceirizando muita coisa relacionada aos filhos. Então, assim, os filhos acabam sendo terceirizados em vários setores, e isso às vezes acontece também na vida da igreja, né, Loide? É uma coisa que os pais precisam estar muito atentos. Quer dizer, o trabalho da igreja é importante, mas o ensino dos pais em casa, o exemplo dos pais em casa é fundamental para o desenvolvimento da criança. Mesmo porque, né, Quirino, nós temos o quê? 2 horas por semana com essas crianças na EBD, né? Fora o trabalho que é feito em outras sociedades da igreja. Mas é muito pouco tempo, né? E a criança, ela tá o tempo todo com o pai ou na escola. Então, mas o maior tempo ela provavelmente passa em casa, né? É o que se espera. Então, realmente, e quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, aquela indicação que se dá ali de ensinar a criança, né, ao deitar ou levantar, é um cenário de família, de casa, né, o dia a dia, aquele trabalho de ensino
de quem é Deus, né, do que Ele faz por nós, da salvação. Então, são coisas que podem ser trabalhadas e devem ser trabalhadas no caminhar com a criança, né, como diz lá mesmo, né, quando ela se levanta, quando ela se assenta à mesa. E também, claro, em momentos assim, separados para isso, que é o que nós chamamos na IPB de culto doméstico, onde o pai, de uma forma mais sistemática, vai sentar com os seus filhos, vai ler a palavra, de uma forma talvez até simples, mas não importa, explicar essa palavra para as crianças. Então ela vai crescer nesse ambiente de ensino o tempo todo, seja ele no dia a dia, nas tarefas do dia a dia, aproveitando cada momento, seja no momento específico de um culto doméstico, né? Mas essa função ela é da casa, realmente. Quando ele vem para nós, para a escola dominical, na igreja, nosso papel é complementar, talvez de uma forma sistemática, com mais pedagogia, né, esse ensino da palavra. Mas o currículo é o mesmo, né? Nós ensinamos a Bíblia. Então, ela deve ser ensinada e vivida em todos os momentos e em todos os lugares. E, Loide, assim, nós sabemos os grandes desafios, né, que é uma aula online, né, trabalhar com vídeo e tudo mais. Então, fala pra gente também a importância que está sendo, né, esse retorno presencial, ainda mais com os pequeninos, né, nessa fase. Eu acho que a atenção, o aproveitar, né, da disciplina, do conteúdo com eles presencialmente é diferente, né? Com certeza, né, Tainá? Nós fomos nos adaptando, claro, né, para não deixar essas crianças sem nada. Nós ficamos um bom tempo sem presencial nenhum, né? Então, graças a Deus, o corpo de Cristo ele é multiforme em dons e graças. Então, nós temos professores ali com bastante talento, outros que foram crescendo ao longo da pandemia nessa questão de tecnologia. E nós conseguimos manter o nosso currículo andando, né? Através de vídeos, tarefas que eram enviadas para os pais, enfim. Mas nada como receber aquela criança ali, né? Junto com outras crianças, conversar com ela, ouvir a interação da videoaula. Não existe, né? Porque não eram aulas ao vivo, eram vídeos gravados e enviados. Então não havia interação, né? Você tinha que fazer faz de conta de estar conversando com a criança, mas você não ouvia o outro lado, né? Não tinha como você saber o que ela estava absorvendo daquele ensino. E quando nós olhamos essas fotos aí que vocês estão colocando, né, e vendo as crianças ali participando ativamente, perguntando, fazendo atividades manuais, né, para complementar o ensino, isso é maravilhoso, né, poder vê-las cantando tão pequenininhas, né, assim, já louvando ao Senhor e aprendendo a palavra de Deus. Então, o presencial realmente, olha, para a criança, assim, é incomparavelmente melhor. Com certeza. É verdade. Bom, queria que você falasse de dois pontos importantes. Quer dizer, a gente volta com o presencial, a gente ainda vai ter alguma coisa online, sim ou não? E queria que você falasse também a respeito de tudo que foi feito, né, para que pudesse acontecer esse retorno das aulas presenciais com segurança para as crianças e para os pais, porque ainda é um momento de preocupação. A gente está avançando com a vacinação, graças a Deus, mas assim, a gente ainda tem um momento em que a gente precisa ter certos cuidados sanitários. Então, eu queria que você falasse a respeito desses dois pontos para a gente, Loide. Bom, o primeiro da questão das aulas gravadas, nós realmente estamos estudando essa questão, porque se nós tivermos todas as crianças de volta, logo, né, ainda não está 100%, talvez isso não seja necessário, embora esses links nós recebíamos com testemunhos de lugares, como aconteceu na EBD, né, de pessoas, EBD de adulto e do culto, de atingir lugares que nem eram pessoas aí de São Paulo, no caso. Então, nós estamos vendo realmente isso, né, para continuar ou não com essa gravação. Em relação aos cuidados, né, nós também, como você falou, fomos sendo orientados pelo conselho da nossa igreja, de como deveríamos voltar, quantos % poderia ser recebido de crianças, álcool gel, temperatura medida, menos crianças por sala, enfim, foi tomado todos os cuidados. Agora vai se abrir mais condições de mais crianças entrarem para a EBD. Mas tudo está sendo bem devagar. Por exemplo, o nosso parque infantil ainda não foi aberto, porque ainda é uma questão de que as escolas não liberaram o parquinho, né? Porque é o momento de um contato físico mais próximo.
Então, nós estamos sempre ouvindo aquilo que é necessário fazer. Como, por exemplo, na sala de crianças, para nós não importa muito o aumentar da porcentagem, porque eu não posso colocar 50 crianças de 3 anos numa sala de aula. A nossa tentativa agora é de aumentar o número de salas, porque a igreja cresceu, né? Nós tínhamos 7 salas, em média, dependendo da idade, 10 a 15 crianças por sala, e agora, se a igreja vai voltar num número maior, eu não posso aumentar apenas a quantidade por sala. Então, nós estamos num trabalho agora de infraestrutura para ter mais salas de aula, com mais professores, mesmo que na mesma faixa etária, para continuar cuidando da não aglomeração de crianças. Mesmo pensando na parte pedagógica, né, quanto menos criança, o número de crianças muito grande é mais difícil de trabalhar, mas também a questão da aglomeração, né? Então, nós estamos conversando com a pessoa responsável da igreja, para nós termos novos espaços, para que essas novas crianças que estão chegando na igreja e que querem participar da EBD, elas venham de uma forma segura, sem aquele monte de crianças no mesmo espaço. Muito bom. E, Lloyd, como é que está a programação para esse segundo semestre, né? Voltando às atividades, como é que está? Tem não sei se tem o coral infantil, como é que está a programação, os planos? Bom, eu pertenço à coordenação que nós chamamos de EBD Infância, que é a Escola Dominical para Crianças. Mas a IPP, ela possui o que nós chamamos de Pinheiros Infância, que engloba todo o trabalho infantil, que é a Escola Dominical, a Sociedade Interna de Crianças, que é o CP, e tem também o culto noturno, né, de crianças em diferentes faixas etárias. E cada uma desses segmentos, eles possuem uma coordenação própria. Tem também o berçário do templo, né, que funciona ali próximo ao templo de crianças menores de 1 ano, né? Então, nós somos vários coordenadores nesse sentido, mas todo mundo já está voltando às suas atividades, sim, né? E na EBD, nós, na verdade, nós não paramos, né? Porque nós começamos o ano no virtual, depois já fomos presencial com uma porcentagem pequena. Nas férias, nós paramos o currículo por conta das viagens, tanto de crianças como de professores, e retomamos nesse último domingo o nosso currículo. Então, o nosso trabalho, ele prevê o estudo de toda a Bíblia em 4 anos, sendo 2 anos dedicados ao Antigo Testamento e 2 anos dedicados ao Novo Testamento. Então, em fevereiro deste ano, nós começamos com o Antigo Testamento, paramos em junho, terminando o livro de Gênesis, e começamos agora, em agosto, o livro de Êxodo, e o nosso currículo, ele vai até a segunda semana de dezembro, cumprindo esse currículo. Depois nós temos as aulas especiais de Natal e Ano Novo, e o nosso currículo pretende chegar até o Rei Saul, no começo de dezembro, para continuarmos o Antigo Testamento em 2022. Então, o nosso currículo realmente não parou na pandemia. Nós estávamos vendo o Antigo Testamento ano passado, o Novo Testamento ano passado, e agora voltamos ao Antigo Testamento. Já é a segunda rodada do Antigo Testamento, digamos assim. Agora, Lloyd, com relação às inscrições, elas já estão encerradas? Tem algum pai que ainda não conseguiu fazer a inscrição? Família que está chegando na igreja agora? Quais são as orientações para quem tem criança que ainda não está matriculada na escola bíblica? Olha, querido, essa questão das vagas foi assim muito difícil para nós. Por isso que eu perguntei. Uma equipe preparada para receber as crianças e não poder receber todas as crianças, né? Isso foi uma coisa inédita para todos, né? Nossa igreja, antes da pandemia, tinha em torno de 140 crianças por domingo, né? E você imagina reduzir isso para 10%, 15%, o que causou, né, na procura de vaga. Mas nós fomos conversando com os pais e mantendo aulas online, enfim. As nossas inscrições, elas são da mesma forma que a EBD adulto. São inscrições semestrais, né? Então, o pai inscreve a criança e essa inscrição ela vale para todo o semestre.
A inscrição para o segundo semestre ainda não foi feita, então ela vai ser feita esta semana, né? No site da igreja você vai encontrar lá por faixa etária, né, do seu filho. A partir de 6 anos nós colocamos por ano escolar, né? Então até 5 anos é por idade, tem uma classe de 1 ano, de 2, de 3, de 4 e de 5. E depois a partir de 6 anos é primeiro ano escolar, segundo ano escolar e assim por diante. Então esse link vai estar disponível no site da igreja, e também os pais que já são da EBD, eles recebem esse link no grupo de pais que eu mencionei. Então, se você é um pai que está chegando agora, não está no nosso grupo de WhatsApp da EBD Infância, fique atento ao site, né? Lá vão ser abertas as inscrições para o semestre. Nós vamos ter um aumento de vagas, graças a Deus, né? Para esse semestre, já abrindo com 80% daquilo que é possível colocar lá dentro, né, do nosso espaço, buscando esse aumento de salas, para que nós possamos oferecer links para mais pais. Isso realmente foi muito difícil no primeiro semestre, né? A gente abria a inscrição meio-dia e 5 já não tinha mais vaga. E aí o nosso WhatsApp particular ficava ali tentando conversar com os pais, né? E por ser semestral é difícil porque você tem que conseguir já no começo, né? E aí a gente vai trabalhando a questão também das faltas, né? O pai que consegue a vaga, mas também falta demais, a gente conversa com o pai, falando sobre essa vaga, e tem outras pessoas que querem entrar para a sala de EBD. Então, realmente, essa questão da disputa, né, por essas vagas, realmente foi uma coisa bem difícil no primeiro semestre. Com certeza. O desafio também de conciliar também a questão da vaga, né, dos pais e filhos, né? Porque muitas vezes o pai talvez não conseguia a vaga presencial, ficou online, e às vezes queria trazer o filho, então foi um momento tudo um isso, pouco complicado. Só reforçando então o site ppinheiros.org.br para que você tenha todas as informações, não só da nossa igreja, mas também as informações da Escola Bíblica Dominical Infantil, ppinheiros.org.br. Lloyd, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, pelas informações, que Deus abençoe esse retorno, esse trabalho tão importante, né, com as nossas crianças. Amém, obrigada a vocês, querida Tainá, uma alegria estar aqui, passar essas informações, essa notícia do bem, né, vamos voltar com mais crianças, se Deus quiser, muito mais, que outras crianças possam fazer parte da EBD Infância da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É o nosso desejo. Amém. Boa notícia mesmo. Né, Tainá? Excelente. Excelente notícia. Obrigado, Lloyd, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, Lloyd. E nós estamos encerrando, né, gente? É isso mesmo, Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde estiver. Acesse o youtube.com/ e faça sua inscrição ou ative o sininho para receber todas as notificações. Pois é, o IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet, então acesse lá www.youtube.com/IPPplay. Você fica agora com Marcos Melo e os seus convidados especiais em mais um Conversa da Tarde. A gente se vê na próxima edição do Notícias do Bem. É amanhã, 11h30 da manhã, a gente tem encontro marcado. Até lá. Tchau. Até lá, hein? Tchau, tchau.